Desculpa, já é para eu fazer a prece? Não. Ah, tá. Boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 28 de julho de 2024, estamos iniciando mais um grupo de estudos do NEP Alcione, hoje com Evangelho e Plenitude, com nossa querida irmã Vera, que vai facilitar o estudo. Então, eu convido a todos para uma leitura inicial e, em seguida, a nossa prece. Deixa eu compartilhar aqui. O texto que iremos ler está no livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 22. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção atorvelinharem junto de nós, assimilam, de imediato, as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insultamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação, virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores.
Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas separações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Deixa eu interromper só o compartilhamento. Bom, diante dessa mensagem, podemos então elevar os nossos pensamentos ao alto, se desejarmos, fecharmos os olhos, respirarmos pela narina direita e ao respirarmos, sintamos que vai penetrando nos nossos pés uma energia lilás que ela adentra toda a parte direita do nosso corpo. E vamos expirar pela esquerda. E essa cor lilás penetra no lado esquerdo. Sintamos todo o nosso corpo invadido por essa conexão lilás. Mais uma respiração do lado direito, pelas narinas direita, inalando essa cor que vai nos limpando, que vai nos equilibrando e soltando pela narina esquerda. Mais uma vez, uma respiração pela narina direita, soltando pela narina esquerda, com o nosso corpo todo iluminado dessa fonte divina. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos acompanha nesse estudo, a Paulo, e pedimos permissão para iniciarmos esse momento de diálogo, hoje enfatizando o Evangelho. Que em nossos lares possamos perceber a espiritualidade adentrando, fazendo uma limpeza em todo o ambiente dos nossos lares, equilibrando os nossos pensamentos, equilibrando o pensamento de todos que aqui residem conosco e nos conectando coração a coração para esse momento de reflexão em cima da mensagem divina. E assim, pedimos também que Ele possa envolver nossa amiga Vera para conduzir esse momento de reflexão com segurança e auxílio espiritual. E que todos nós aqui envolvidos também possamos receber e dialogar com ela. Esteja conosco, Mestre Jesus, nosso Rabino querido,
hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mari e Silvia. Então, tá. Eu vou compartilhar aqui, porque eu não sou o Arthur, que engata uma quinta e vai embora. Eu preciso de um caminhozinho para poder me guiar, né? Eu vou dizer para vocês, peraí. Silvia, eu acho que eu descobri o problema da tua conta, da conta do NEP. Mas depois a gente conversa, vamos ver o que é. Não está compartilhando. Está compartilhado, sim. Tá. Eu vou dizer para vocês que um mês para preparar o material, né, com as correrias da vida, tudo bem, isso é normal, né? Mas eu tinha já há muito tempo já separado alguns materiais para esse encontro de hoje. E eu estava não conseguindo organizar eles de forma, não é cronológica, alinhar, né? As ideias, cruzar as informações. Eu confesso que a semana foi virando, né? E eu não estava confortável. Aí hoje de manhã, levantei, fiz minhas coisas, fui tomar café, já eram umas 9 horas da manhã. E vi o aviso de uma palestra do Rinaldo, eu acho que era às 9, né? E era por ali, 9, eu entrei, estou tomando café, estou escutando, né? Assim, mais ou menos. Ele falou uma frase pequena, alinhou tudo na minha cabeça assim. Pum, pum, pum. Gente, impressionante. Mas depois eu digo qual é a frase. Daí eu não escutei mais a palestra dele, acabei saindo. Mas é muito interessante como eram como bloquinhos na cabeça, né? E que eu não conseguia juntar. O que juntava um no outro? Ele falou uma frase, gente. Uma frase, ela alinhou para mim, pelo menos, né? Claro que isso aqui são estudos que a gente faz, e aí eu trago para a gente compartilhar, para ir refletindo junto, para a gente poder captar melhor as ideias. Não sou bambambam no assunto, né? Mas esse estudo de hoje eu vou começar com uma parábola que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e ela hoje, essa parábola aqui hoje meio me perseguiu, mas tudo bem. Vamos lá, que eu fui para outro trabalho, tinha um similar a isso, né? Lá em Mateus está, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. É bem interessante porque durante o período de preparo desse encontro de hoje, eu estava refletindo nas violências, né? Não tem violência na cidade de vocês, né? Tudo pacífico, né? Hoje em dia a gente tem visto. Quer dizer, hoje em dia não, acho que estamos mais sensíveis, talvez, mas se vê casos de violência, de atrocidades, desde os primórdios da humanidade. Sempre teve grandes e pequenos atos de violência, né? É um mal que está aí infiltrado na sociedade
e que a gente, às vezes, não entende. E eu acho que a maioria das vezes a gente não entende. Por outro lado, eu andei fazendo um cursinho numa faculdade, aqueles curso livre, né? E conheci uma psiquiatra que tem um livro que eu estou lendo, achei muito interessante algumas falas dela. Eu não terminei o livro ainda, depois eu conto o resto. E, por outro lado, uma fala do Sérgio Lopes, que está no livro... não, é que eu comprei, eu tenho ele no Kindle, né? Que ele faz um estudo interessante de parábola, né? Quando o Ron... Vera, o som. Vou ter que trocar o fone, só um minuto. Agora, está me ouvindo? Quando ele falou a frase, eu mais ou menos juntei as ideias, né, de todo o material que eu tinha lido. E aí eu peguei essa parábola, né, que é bem interessante. E em cima do estudo, eu vim trazendo o que a Joana falou e o que a psiquiatra falou. Mas, enquanto isso, diga. Só fala para gente o nome da parábola. Está lá em Marcos. Está me ouvindo bem ou está baixo? Sim. Eu achei você baixo. É a do juiz Inico? Oi? É a do juiz Inico? Não, peraí. Deixa que eu já te digo. Só para a gente se situar. Ela está aberta aqui. Parábola da conciliação com os adversários, assim que eu conheço, que eu tenho aqui anotado. Tá? E a parte que continua, versículo 26, em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagarás o último centil. Aí eu pergunto para vocês, o que são parábolas? A gente já mais ou menos tem, né, um conhecimento. Parábolas são histórias curtas, né, que tragam um conteúdo moral, né? Ele usa um emprego de linguagem figurada para transmitir um conteúdo moral. E quem mais contava história para a gente era Jesus, né? Alguém levantou a mão? Não, não, fez barulhinho. Jesus era um contador de histórias, né? E contava por parábolas. Aí, o Sérgio Lopes, fazendo uma reflexão, ele lembrou que tem muita gente que diz que Jesus usava parábolas para tornar os assuntos mais fáceis, mais acessíveis. Ele queria passar a mensagem de forma que as pessoas compreendessem melhor. E sabemos que as histórias, elas permanecem na nossa memória, né? No campo subjetivo, ela impacta, ela choca a pessoa, ela ativa o despertar e a pessoa salva aquela memória. A gente usa muito isso com as crianças, né? Hoje em dia, aí já tem até uma comparação, Jesus usava parábolas, contação de história, nós num estado infantil espiritual, né? E hoje em dia a gente usa com as crianças, mas eu confesso para vocês que é uma ferramenta muito boa para usar
também com adultos. Funciona que é uma maravilha. Os adultos rapidinho se remete à infância, né, e vem, compreender melhor. Isso muitos palestrantes usam a contação de história, né, tem uma essência ali e a pessoa realmente registra aquilo melhor, né. E nós todos sabemos que todos que encarnaram depois da gente, as crianças, o Caio veio depois da gente, né, nós passamos por diferentes fases do nosso desenvolvimento físico, cognitivo, do pensamento, né, e nós passamos do pensamento concreto, onde, se começa a compreender conceitos de lógica, e passamos depois para a fase de operações formais, que vai dos 11 anos aos 12 até a idade adulta, né, quando as pessoas conseguem adquirir, desenvolver a habilidade para pensar racionalmente sobre problemas hipotéticos e abstratos, né. Algumas histórias dessas marcam vivamente a nossa alma, por isso que elas são muito preciosas. E eu acho que também por isso que o Cristo usava isso conosco, né. Agora, o Sérgio Lopes fez um comentário, e eu concordo com ele. Ele disse que essas parábolas para ele não parecem que facilitam a coisa. Para mim também, tem hora que eu leio e não acho a coisa mais fácil, e também fico na dúvida do que é óbvio. Não sei se para vocês ler uma parábola vai ser sempre óbvia, né, mas, para mim ela tem hora que não é óbvia não. Jesus falava por parábolas, andava com os apóstolos juntinho dele, e eles também às vezes rateava, não entendiam, imagina nós, né. O Sérgio Lopes ele colocou que talvez as parábolas sirvam para ampliar, para dilatar, para desacomodar, para complicar, mas uma complicação necessária. As parábolas, elas provocam perguntas, provocam reflexões, exigem da gente maior atenção. É um convite para reflexão, para a gente poder refletir naquela ideia. E isso não é tão simples assim, não é tão fácil de fazer, né. A gente é obrigado a usar o pensamento simbólico, né, para poder entender. Mas aí se a gente voltar lá na parábola que eu trouxe, deixa eu botar aqui. Por isso o Cristo já dizia: "Por isso falo-lhes por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem", nem eles nem nós, né. No livro do Sérgio Lopes, que é esse Do Semeador aos Talentos, ele coloca que o Cristo instituiu a necessidade de desenvolvimento da capacidade de simbolizar ou representar mentalmente. Quando ele fala de uma semente que brota, eu preciso imaginar aquilo, representar mentalmente aquela ideia, né. Quando a gente volta para parábola, concilia-te depressa com o teu adversário. E quem é o adversário? Ah, é o meu vizinho. Ah, é o meu chefe. Ah, é o marido, sei lá quem. A gente ou um colega de trabalho, né. A gente vive em pendenga com meia dúzia de pessoas, né. Mas será que é esse adversário uma pessoa que está externa, né,
O adversário que Jesus coloca na parábola, a gente pode olhar pela simbologia, do aspecto psicológico, e considerar que ele estava usando uma imagem figurada de algo interno. E Joana, na obra Triunfo Pessoal, ela nos ajuda a entender essa passagem aqui, quando ela diz, referente à passagem, tá? Percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobias ou em angústias, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. Olha, Joana, trazendo a interpretação da simbologia da palavra adversário lá na parábola do Cristo. Olhando hoje em dia a nossa sociedade, quantos crises de culpa, quantas fobias, quantas angústias, processo, transtornos neuróticos de tudo que é nome, é uma quantidade avassaladora na nossa sociedade. E que muitos casos acabam culminando lá na frente no suicídio. Então, olha só, como é que eu vou trabalhar esse adversário interno? O que eu tenho que fazer com ele? Por que lá, se eu voltar lá, vou voltar na parábola aqui, fui para o lado errado, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Se a gente levar em consideração que o adversário são as minhas posturas, são os meus vícios, as minhas tendências, a que juiz ele vai nos levar? A que prisão nós ficaremos retidos? E aí, se a gente volta lá na Joana, e eu fui para o lado errado de novo, se a gente volta na Joana, ela traz todo esses exemplos que a gente está vendo na nossa sociedade hoje em dia. Essa leitura que a Silvia fez para a gente, está em cima também dessa parábola, fala muito da culpa. As pessoas em sofrimento emocional trazem muito a culpa, mas muito, muito. Qualquer coisa, às vezes eles não conseguem identificar exatamente culpa de quê, né? Mas eles sentem essa culpa, talvez seja uma lembrança de algo passado, porque se olhar a humanidade, a história da humanidade, a gente vai ver coisas bem assustadoras, né? E será que quando nós praticamos alguma dessas violências, essas atrocidades do passado, será que isso não ficou marcado em nós? Será que nós já superamos? Esquecemos? Né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fala. Se estiver falando bobagem, diga. A Silvia, de vez em quando, ela vai lá e volta, né?
Não, deixa eu nem tentar. Fala, Silvia. Essa questão da culpa, né, Vera? Se a gente olhar para a culpa ela surge quando a gente desvia do nosso dever, da nossa obrigação, da nossa. E quando a pessoa sente a culpa, ela tem a consciência do erro, né? E aí vem o quê? Vem o arrependimento. E se a pessoa tem a consciência do entendimento, consciência do erro, mas ela não consegue perdoar ou recalcular a rota, voltar, levantar e seguir, aí que afeta toda a vida do ser, né? Que aí ela se transforma num peso que contamina, que afeta tudo ao redor, né? E, e depende, né? Do peso, e não vindo atrelado a um perdão, vem junto a angústia, vem todos esses sentimentos, vem um desespero de não conseguir voltar para o caminho, né? Eu acho que quando a gente percebe, quando a gente sente essa culpa e não consegue manter o equilíbrio, se reequilibrar, aí que resulta em enfermidades complexas, resulta em transtornos, resulta em atentar contra a própria vida, de diversas maneiras, seja com agressão, seja com suicídio. Não sei se eu estou indo para o caminho certo. Eu já te passo a palavra, Mari, mas a Silvia falou um negócio interessante. Silvia, perdoar quem? Então, o ponto é a si mesmo, porque o adversário é a própria pessoa. Não há como você colocar culpa nos outros. É a si mesmo. Mas muitas vezes a gente espelha. Então, mas é um erro. E sim, aí é que está. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Sim, mas o nosso olhar às vezes não compreende. O nosso próprio orgulho, como que eu fui capaz de errar? A gente luta também com isso. E o perdoar é perdoar a si mesmo, é o que deveria ser. Eu não sou perfeito. Se eu estou nesse planeta, se eu reencarnei diversas vezes ainda nesse planeta, eu continuo reencarnando, eu não estou pronto. Eu não estou perfeito. Estou longe de ser perfeito. Não é desculpa para continuar errando, né? Se eu identifico o meu erro, eu tenho que trabalhar em cima dele, né? Mas a gente fala um pouquinho mais à frente isso. Fala, Mari. É interessante a fala de vocês, mas essa tua agora, Vera, eu estava fazendo meu evangelho há pouco. Eu tenho um livrinho que eu amo, que é Coragem, do Chico Xavier, um livrinho pequeno, mas muito oportuno também. E aí ele faz a gente lembrar que a família que nós construímos, ou que estamos fazendo parte, nós pedimos. O lar que a gente também construiu junto. Ou seja, ele relembra a gente que tudo que nós temos
nós, quer queira ou não, construímos para ter. Mas às vezes a gente se esquece disso. E ao esquecermos, a gente acaba sendo ingrato conosco, com o outro e especialmente com Deus. E essa ingratidão, ela nos leva à sombra. Porque nós somos com uma pessoa ingrata, ela tem muita sombra em si. E aí a gente fica vivendo sem foco, fica vivendo sem olhar para dentro, porque nós fomos ensinados a olhar para o externo, muito para o externo, não só para nós, mas para o outro também. E, e fugimos da terapia porque temos medo de fazer terapia, porque não é muito fácil. E ao fugirmos da terapia, a gente foge da gente mesmo. Porque nós não fomos educados também a olhar para dentro da gente, né? A sociedade atual é uma sociedade da competição, sociedade do individualismo, é sociedade de lutar por si e conseguir sobreviver. É a sociedade da sobrevivência. Somos sobreviventes, mas a que custo? Adoecendo. E o adversário é nós mesmos, é com a gente mesmo. Por quê? Porque mesmo que eu enxergue as minhas lacunas, os meus defeitos, às vezes eu não acolho. E não acolher ou transmutar esse defeito, digamos, da raiva numa virtude, ela nos leva a estar duelando conosco mesmo. O medo, por que a gente não transforma o medo que a gente tem na coragem de enfrentar a situação que a gente foge? Porque é difícil. Eu estou fazendo um estudo sobre o livro Gratidão da Joana, pelo YouTube, com a Larissa Chaves, e assim, achei formidável quando a gente é chamado a atenção, pelo olhar da Joana, de transformar as nossas sombras em virtudes. Só que não é muito fácil, porque na hora que eu estou raivosa, na hora que eu estou me sentindo vítima, na hora que eu estou sendo violentada, porque a violência hoje, eu acho que uma das piores violências é a violência simbólica. Principalmente, eu não estou me vitimizando, gente, mas a mulher, ela é muito violentada. Ela é violentada em ambos os aspectos. Eu estava assistindo uma série, e eu me vejo às vezes assim, o homem falando cada barbaridade para a mulher dele. Era uma barriga de aluguel que eles tiveram que buscar para ter filhos. E aí ele queria se envolver com a barriga de aluguel, esquecendo que ele planejou junto com a mulher dele, e falava assim coisas que eu ouvindo eu me chocava, eu dizia assim, meu Deus, que monstro esse homem! E eu mesmo fazendo as minhas analogias. Mas por que, volta e meia, a gente ouve do outro isso? E a gente, ao invés da gente sentar, conversar e se perdoar por nos deixar ser violentadas, a gente projeta isso e transforma em mágoa, em ressentimento. E aí fica uma relação doentia. Aí você começa a não olhar para aquele homem que está do teu lado, que está te violentando, porque você também se deixa violentar, criando adversários que já foram de outras encarnações e que voltam na mesma condição. Só estão mudando agora o foco de uma outra maneira. Então, eu entendo assim, se Deus nos diz que a gente precisa se oportunizar de numa encarnação trabalhar com nossos adversários, para que a gente não vá ser entregue ao oficial de justiça. Meu marido é oficial de justiça, eu sempre lembro isso para ele. E depois para um juiz. E aí vocês bem lembraram que esse juiz é a nossa própria consciência. Porque a gente veio, se oportunizou, disse que ia dar conta, mas conta de uma forma diferente.
Se a gente está juntos e está vendo que está sendo violentada pelo outro e que o outro talvez não tenha maturidade para entender isso, mas um diálogo talvez ajude. E se não der, paciência, quando começar a violência, a gente sai de perto. A gente não entre, e porque às vezes a gente acaba ouvindo, quando chega em determinado momento passou. A mesma coisa com os filhos. Eu tenho um filho hoje de 27 anos. E eu não sei se eu mudaria minha postura enquanto mãe, mas ele foi cuidado por babá. E teve um caso, uma situação bem delicada, que eu não sabia que tinha marcado a vida dele, mas que marcou e deixou algumas feridas, hoje como adulto, que foi uma garota que ela batia no meu filho. E aí surgiu uma feridinha bem pequenininha no rosto dele, e eu levava para a médica, que era homeopata, e aí sempre teve tratamento homeopático, fez. E aí a médica dizia, Mari, tem uma coisa muito estranha, porque não está fazendo efeito nenhum. E aí quando eu descobri, meu filho estava com o rosto todo deformado já, porque não fazia efeito o remédio, que era emocional, e era consequência da violência que ele estava levando da babá dele. E isso trouxe uma marca para a vida dele, adulta hoje. E eu só estou conseguindo perceber isso fazendo terapia. Então, às vezes a gente não se dá conta do que a gente está fazendo, que orientação a gente está conduzindo, de que forma a gente está conduzindo as nossas vidas, e aquele valor que a gente dá, às vezes, para um problema tão pequenininho, que a gente transforma, parece que a gente vai fazer ligações, assim, um problema que nem é nosso, e a gente vai fazendo ligações. E isso é muito sério, porque vai nos deixando ressentida, distantes, é uma pessoa até indesejável, uma pessoa silenciosa que chega no estado que a Silvia colocou, de depressão e até de suicídio. Então, olha, quem é o maior adversário? Somos nós mesmos. Nós somos nossos maiores adversários de nós mesmos. Por quê? Porque parece que é muito difícil a gente olhar, a gente entender a mensagem e trazer para a gente. Acho que é isso que o Jacobson fala para a gente naquele estudo do Livro dos Médiuns. Como é que a gente medita? A gente medita estudando as mensagens divinas em cima delas. Como você hoje está trazendo para a gente essa leitura do Evangelho. Não vai muito, só basicamente na fala de Mateus. A gente consegue captar que o adversário maior somos nós mesmos, de nós mesmos, que a gente não é vítima do outro, a gente é vítima da gente mesmo. Era isso, meninas. Diga, Josi. Boa noite. Eu só queria dizer que eu não vou abrir a câmera não, porque eu estou toda descabelada, sabe? Aí eu queria dizer que eu nunca tinha visto esse tema por esses olhos, entendeu? Eu sempre vi o adversário no vizinho, na cunhada. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Assim, eu estou muito agradecida a vocês. Eu não tenho muito conteúdo para falar, não, minha gente. Por isso que eu fico só ouvindo, porque é muito rico tudo que vem de vocês. Assim, o estudo de hoje vai me ajudar a completar informações para poder ajudar outras pessoas com quem converso, com quem estou no dia a dia. Então, eu só quero agradecer a vocês. Quando eu tiver uns conteúdos que eu vejo que possa agregar, eu digo, tá certo? Mas por enquanto eu só tenho a agradecer. Boa noite. E se prepara que o mês que vem só vou deixar a letra, que é a parábola do semeador. E aí vai ser bem interessante também. Mas, enfim, o que a gente também busca aqui, até para a Josi, né, que chegou depois,
a gente ter um olhar para as pessoas que têm algum sofrimento emocional, algum transtorno psiquiátrico, psicológico, que seja, né? Não é fácil de lidar. A gente também não pode dizer: vai para a casa espírita tomar um passe que resolve. Não. O passe espírita ajuda muito, porque a gente sabe que muitos casos de muitos transtornos têm muito espírito desencarnado tentando empurrar mais ainda o carrinho para baixo. Então, o passe, sim, dá um auxílio, mas todas essas questões de saúde mental é uma rede para cuidar, e é muito complexo. A pessoa que passa, que tem algum diagnóstico, que tem algum transtorno, ela tem uma dificuldade enorme de perceber toda essa visão aqui que a gente está tendo, e que é meia boca nossa, né, mas é muito complexo. Por isso que nós precisamos, porque às vezes a gente pode ter na nossa família, a gente pode ter no nosso trabalho, né, num grupo próximo. E o que mais as pessoas que sofrem, por exemplo, a pessoa que numa crise de culpa, que ela não sabe de onde, mas ela se afunda, ela se isola, ela vai se fechando, as fobias, fobia social, tem gente que não consegue sair de casa, e aí é taxado de vagabundo porque não vai procurar emprego, porque isso, porque aquilo. A coisa é muito complexa, muito complexa. E nós sabemos que nós, quando as nossas escolhas, nossas decisões, as nossas ações, elas têm forças emocionais, e elas imprimem essas forças no nosso perispírito. Numa próxima reencarnação, se eu amassei a minha forminha, o meu bolo novo vai sair um pouquinho, né, com alguma amassadinho. Então, é imperioso que a gente tenha um olhar atento à fala do evangelho, às pessoas que têm essas falas, né, para que a gente, por exemplo, na casa espírita, ou no meio onde nós estivermos, termos a empatia e um olhar mais amoroso para essas pessoas que, na maioria das vezes, é o que elas muito precisam, que dá muito apoio. Diga, Mário, depois eu continuo. Essa tua fala me faz lembrar o quanto a gente a culpa, ou então jogar, né, as nossas emoções ou as nossas dificuldades, tudo que a gente vive para debaixo do tapete, ela tem causado, principalmente nas mulheres, muitas doenças. E uma delas é a fibromialgia, que eu tenho esse problema. E é tão forte que quando eu passo por alguma situação emocional, o meu corpo ele demonstra nitidamente com dor e a sensibilidade é muito grande. E aí você não tem cura, porque emocional é uma doença psicossomática, né? O evangelho ajuda, a doutrina ajuda, auxilia, a terapia auxilia, mas eu vejo que hoje a maior cura é o perdão, é o auto-perdão. Porque a gente se auto-perdoar, ver o como a gente era ingênua ou criança mesmo rebelde, que fazia coisas que não era legal para a gente mesmo, nos leva
a cair em armadilhas delicadas. Eu comecei a fazer um trabalho diferente hoje, que é atendimento fraterno, virtual, pela FEB. E hoje atendi 2 pessoas que a gente pensa que a gente tem muitos problemas, mas as armadilhas levam a gente a cometer loucura na vida da gente. Uma delas dizendo que ela não consegue aceitar o tratamento por um câncer. E ela estava entrando em desespero porque ela dizia assim: eu estou morrendo e eu estou me recusando a aceitar. E ela pediu ajuda. E aí a gente fica se perguntando: meu Deus, como ajudar alguém que está perdida e não está conseguindo realmente se dar a oportunidade de pelo menos tentar essa cura do corpo físico, né? Então, às vezes a dor é tão grande, o desespero é tão grande, a culpa é tão grande na gente que a gente não quer nem se curar. E aí você falando isso, Vera, me faz perceber o quão criança nós ainda somos. Quando você falou, né, usar a contação de história para adulto, realmente é extremamente significativo porque a gente se enxerga nesse processo de aprendizado das mensagens divinas. É isso. Obrigada. Aí, voltando aqui na nossa conversa, nessa sequência de materiais que eu estava lendo, eu fiz um curso lá livre numa faculdade, né, de um tema que me interessa, e aí eu conheci uma psiquiatra e comecei a ler um livro que ela tem, né, e ela conta, bem no comecinho, ela conta uma história, né, lá do começo da faculdade dela, ainda era residente, e eles faziam plantão, não sei o quê, e tinha uma aula, ela foi para tal da aula, mas já estava cansada, porque tinha virado à noite, aquelas coisas, né. E o professor chegou lá, subiu tipo um palco, que eu entendi, uma coisa assim, e ele perguntou para todo mundo: "O que que é consciência?", mas assim, não deu boa noite, não bom dia, não deu nada, "O que que é consciência?". E ela se mexeu na cadeira, ficou, levantou a mão, provocou o professor: "Escuta, eu quero saber o teu nome, a tua cadeira, né, o que é a tua especialidade e mais alguma coisa". Aí ele respondeu: "Ele é psiquiatra". Aí ela foi, respondeu o básico, né, aquilo que todo mundo responde sobre consciência, né. O que que é consciência? São 2 coisas, ou eu estou consciente de mim, eu estou consciente de onde eu estou, né, ou, as consciências do dia a dia, e o estado, né, e aí que eles estavam falando do estado que o médico, aí na conversa do médicos, né, eles analisam, avaliam o estado de consciência da pessoa, né. Então o professor estava dizendo na conversa dele, que estar consciente é fazer o uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. Estar consciente é ser capaz de pensar e ter ciência das nossas ações físicas e mentais. Na clínica médica, podemos averiguar o estado de alerta ou lucidez que uma pessoa apresenta em determinado momento. Então, o médico ele faz, dependendo lá numa emergência, né, ele precisa fazer uma avaliação do quanto essa pessoa está lúcida, se ela está consciente, se ela não está. Mas isso, segundo ela, era a parte fácil da conversa, né.
que depois o tal professor começou a aprofundar a questão, né, e colocar de outro patamar. Até aí vocês concordam, né, dessa questão do estar, né, estar consciente. Aí ele veio com o ser consciente. Ser consciente não é um estado momentâneo em nossa existência, como falamos anteriormente, como o estar. Ser consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo. Está relacionado à forma como conduzimos nossas vidas, especialmente as ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas no nosso dia a dia. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. Aí ela se mexeu na cadeira. Quantas vezes a gente está no estar consciente? Eu estou consciente ou não estou, né? Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. Isso aqui, essa frase deu o toque na vida dela. Veja que ela na história ela estava recém na residência e depois ela acabou se definindo pela psiquiatria, né? O que a gente fala de consciência, gente? Onde a gente espírita estuda consciência? Onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo sabe a resposta. Na consciência. Mas, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Quando o psiquiatra, quando a Ana Beatriz faz o trabalho dela, o livro dela se chama Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado. Segundo a ciência, 1% da população é psicopata. E a pessoa diagnosticada com algum dos nomes que é dado para o psicopata são pessoas que são incapazes de considerar o outro, de ter empatia, de se preocupar com o outro. Então, vai desde as pequenas coisas que a pessoa faz de ignorar, o caso aí que a Marineide trouxe do marido que ignorou a esposa, não? Até assassinato, até pessoas que cometem assassinatos e não têm o menor tino de arrependimento. A culpa não bate neles. E aí a gente fica pensando, né? Deus escreveu a lei na nossa consciência. E aí eu volto lá para Joana. Desculpa, entrou uma fumaça qualquer aqui na janela, uma coisa qualquer, e me atropelou a garganta. Essas violências todas, né, que a gente vê, tanta agressividade, aberrações, vai dos casos pequenos de xingamento no trânsito a holocaustos, né? É um número grande. E Deus escreveu a lei na consciência. Aí no livro dela, depois ela vai tratar da questão do psicopata, que não é o nosso caso aqui, né? Mas essa capacidade de amar, olha só, está na consciência. A frase que o Rinaldo falou hoje, ele estava falando de Paulo de Tarso lá na porta de Damasco, né? E ele falou até como é que Jesus
foi utilizar-se de um assassino, que era Saulo, para divulgar a boa nova, para divulgar a palavra do amor. Por que que Jesus fez isso? Porque ele sabe que está lá na consciência de Saulo e de todos nós a lei de Deus. A gente pode estar atrapalhado, a gente pode não estar dando atenção à nossa consciência. Olha aqui, que a Joana fala, encarceram a consciência nos conflitos, estanca nos conflitos a nossa consciência. E a gente não deixa a consciência funcionar. Porque também isso tem um outro trabalho, consciência, quando a gente está no todo. Vejam que o ser humano, ele é feito para evoluir, para progredir, mas só através do contato com o outro. Não existe outro caminho. Não consegue evoluir se for sozinho. Se tiver vivendo lá nos montes, num lugar isolado, maravilhoso, não faz a evolução que tem que fazer. Todos nós precisamos um do outro, seja para ajudar, seja para ser ajudado. Porque até as pessoas que cometem violência na nossa caminhada, seja ela do nível que for, até com elas nós podemos aprender, se quisermos, se nos permitirmos. Se o nosso olhar estiver focado nisso, se eu tiver perdoado a mim mesmo, porque como é que eu vou perdoar os adversários externos se eu não perdoo os adversários internos, se eu não me trabalho? O problema do outro, a violência do outro, é do outro. Eu aceito ou não. Eu me protejo ou não. Depende de mim. Então, volta a Joana ali, né, falando desses transtornos que acontecem quando a gente fica com aquela consciência congelada ali, paralisada, né? Quantas vezes a culpa não é uma culpa bonitinha, como vocês falaram, que eu senti culpado, eu vou trabalhar, vou elaborar, vai gerar arrependimento, né? É um caminhar. Mas quantas vezes a culpa imobiliza a pessoa? Ou ela se imobiliza com essa culpa? Ela para, ela fica encarcerada. São as prisões que estavam lá na parábola. Eu me prendo, eu estagno naquele momento. Até aí tudo bem, vocês estão muito quietos, é culpa do que o Jaime não está aqui, é isso? Só pode. Ô Vera, essa Diga. questão do amor relacionado, né? Quando tem amor, o amor nos auxilia, nos guia a agir de acordo com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades, com o que a gente acredita. Quando a gente age com amor, nós estamos cada vez menos propensos a cometer erros que nos causem culpa e remorso, né? Com essa parábola, Jesus, e diante de tantos outros ensinamentos, né? Ele nos ensina a nos reconciliar com os nossos adversários. E isso significa que o amor e o perdão, eles devem ser praticados antes que o ressentimento e a culpa se aprofundem
que se enraizem dentro do nosso ser, né? E a reconciliação, ela restaura. E o amor incondicional é a base, né? O amor pode tudo, né? Quando a gente ama verdadeiramente, nós somos capazes de perdoar os nossos erros, as nossas falhas, permitindo que a libertação da culpa, que a gente desapegue da culpa e do arrependimento e que eles sigam, né, também. Olha aí a fala do psiquiatra. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. Olha o que ele falou. Diga, Dani. Quando colocou essa questão das influências e das pessoas que têm geralmente transtornos, né, ou psicopatas, ou enfim, outros transtornos mentais, né, e me remeteu antigamente, dentro dos chamados hospícios, né, nós tínhamos uma imensidão de médiums, né, que ninguém tinha consciência de que aquelas pessoas eram, na sua grande maioria. Claro, existia o transtorno, claro, mas muitas das reações, das atitudes, das posturas eram influências espirituais. E não se tinha essa consciência, não existia um trabalho com essas pessoas, né? E eram simplesmente excluídas da sociedade, né? Então, eu me lembrei muito disso. E acho que hoje as pessoas conseguiram, de alguma forma, receber também essa atenção, né? Porque hoje em dia isso já é considerado até pela medicina, né? Esses trabalhos com terapias, eu não sei como é que eles chamam, enfim. Holística, eu acho. Isso. Terapia holística. Alternativas, né? Enfim, com passe, esse tipo de coisa. E isso me remeteu muito, assim. Eu tive uma avó que era... Agora me fugiu a enfermidade, não lembro. E viveu muito tempo fez muitos tratamentos, enfim, fez tratamentos inclusive com choque antigamente, né? Eram feitos. E aí hoje, com a consciência que eu tenho, a minha mãe era uma criança na época, enfim, mas hoje com a consciência que eu tenho, eu fico pensando, meu Deus, que desperdício será que teve, né? Porque poderia, isso que foi uma pessoa muito amada, assim, muito bem cuidada, no sentido de que, mesmo dentro desse erro todo, né, desse tipo de terapias, mas foi com a intenção, na época, de tentar melhorar a condição dela, né? Mas como poderia ter sido melhor aproveitada essa pessoa, como poderia ter sido cuidada de uma forma diferente, né? E isso me veio muito à tona durante a fala de vocês. É isso aí. O ser humano, desde o começo, ele vem buscando também entender a vida, né? Entender como o corpo humano funciona. Muitos séculos atrás era terminantemente proibido abrir um corpo humano. E havia muitos que queriam, a pessoa está morta, abrir o corpo para aprender, para ver como é que é. Os casos de saúde, que hoje em dia a gente chama saúde mental, nossa, foram atrocidades. Eram muitas pessoas que eram somente um pensar diferente, era internada num hospício. As pessoas que não tinham pé nem cabeça, que viam, ouviam vozes, ouviam pessoas, é internada, né? São os casos. Muitos
muitas questões de saúde mental estão atreladas com a obsessão, né? E a ciência vem tentando entender isso tudo. É lento. Vão ler André Luiz em 1940 e poucos. Ele falava de coisas que recém hoje a ciência está tateando na coisa. Foram feitas aberrações, eram feitas cirurgia para tirar um pedaço do cérebro para ver se. E aí errava meio milímetro, acabava com a pessoa para o resto da vida. Mas são tentativas. A ciência ainda se amarra um pouquinho demais na matéria. Não considera o subjetivo, não considera as vidas passadas, não considera o amor. Né? Alguns profissionais hoje já começam a falar uma visão do ser humano como todo. Né? Uma pessoa com um câncer, como a Marineide falou, geralmente atrelada vai vir uma depressão. Ou uma trouxe a outra, ou a outra trouxe uma. São diversos casos. Ninguém, em sã consciência, tem um câncer e vai estar totalmente normal. O corpo doente, a mente também se impacta. Então, por isso, a gente precisa voltar nas parábolas e prestar atenção na fala profunda que traz o Cristo que a gente até hoje tem dificuldade de compreender o que ele falou. E ele falava justamente essas questões por parábolas, porque haveria de chegar um tempo que a gente ia começar. Ele mesmo nos disse na época que haveria de vir um consolador. Conforme os anos, os séculos vão passando, nós vamos amadurecendo, desculpa, a nossa condição de compreender. Gente, o nosso cérebro muda. O nosso cérebro tem plasticidade. Quanto mais eu trabalho, exercito com ele, mais capaz ele fica. E é isso que a gente vem fazendo ao longo de toda a vida da humanidade, desde que o homem é homem, desde que o princípio está no ser hominal. Mas a gente esquece dessa lei por muitas vezes. A gente se atropela. Mas Jesus confiava que nós poderíamos lidar com esses inimigos. Nós é que ficamos parados, trazemos lembrança lá do passado, as nossas lembranças geram culpa, a culpa paralisa a gente, e isso não deixa a gente evoluir, a gente aprender. E aí, se a gente volta lá na fala da Joana e linkar com o que o professor leu sobre o amor, o que está faltando na humanidade é amor. É um olhar empático para com a si mesmo, né? E para que a gente possa aprender a transformar esse sofrimento em agentes de progresso e de renovação, como diz a Joana. Se nós tivermos um olhar diferente para nós mesmos, nós vamos ver o quanto somos abençoados, o quanto temos novas oportunidades para estudar, para tentar, para aprender, até acertar. Diga, Dani. Lembrei de uma outra coisa com a tua fala, que geralmente as pessoas que têm essa questão da depressão e tal, elas tentam de alguma forma disfarçar, né, a depressão, e eu acho que a gente também tem que ter esse olhar
Eu acho que aí entra também esse olhar empático de tu olhar e dizer assim, não, mas essa pessoa tá diferente, essa pessoa... Porque muitas vezes a pessoa tá no desespero e tá do nosso lado e a gente não consegue enxergar porque ela disfarça, porque a gente está naquela velha e boa correria do dia a dia, e na verdade ela só precisava de um ombro amigo, às vezes um escutar, né? Como a Mari falou ali, de um atendimento fraterno, de ajudar, de escutar, às vezes só o fato de escutar. E tu sabe muito bem disso, tu trabalha no CVV, que muitas vezes pouco se fala, mas o fato de estar disponível com atenção, né, pode salvar uma vida, né? Era só isso que eu me lembrei também. Esse olhar diferente para o ser humano que está do nosso lado é importante. O olhar para nós também é importante, porque nós não fomos imunes. Depois de pandemia, aqui, quem está aqui ainda teve enchente, tudo acontece. A gente não sabe o dia de amanhã. Como é que nós reagimos a tal situação? Então, esse olhar é muito necessário. Um olhar empático, um olhar buscando compreender o outro de igual. E a pessoa que sofre qualquer questão de saúde mental precisa de um olhar redobrado. É difícil, é complexo, é não aceito. A sociedade prega que todo mundo tem que ser lindo e maravilhoso. É só imagem de Instagram, ou TikTok, ou o que seja. Mas, na verdade, nós sofremos, todos. E aí a pessoa pode se sentir muito mais prejudicada, porque todo mundo está dizendo, não, é só você mudar, não, é só você ir na igreja, você vai tomar um passe, ou você vai trabalhar, vai fazer um esporte que passa. Não, não passa. Não é assim. Não passa, definitivamente. O passe é importante, o esporte, a educação física é importante, a religiosidade é importante, a ajuda médica é importante, mas não é uma só, e não é de um dia para o outro. E a própria pessoa tem dificuldade de aceitar, visto os conceitos que a sociedade coloca em cima da gente. Para variar, eu passei no horário, ninguém me avisou, vocês não me avisaram, a culpa é de vocês. Ô Vera, deixa eu só falar, Diga, pode falar, né? com Essa vocês. questão do olhar, né, Vera? Quando a gente consegue olhar para a gente, quando nós conseguimos nos enxergar, que nós somos seres imperfeitos, que estamos caminhando para a perfeição, passíveis de erro, e que a gente erra, mas a gente tem a obrigação de levantar e seguir. Só quando a gente consegue olhar para a gente, que a gente vai conseguir olhar para o outro. A gente não consegue olhar para o outro se a gente não olha para a gente, se a gente não nos enxerga. A mesma coisa com a escuta, né? Se a gente não escuta a nossa consciência, se a gente não escuta o nosso eu, como que a gente vai escutar ouvir o nosso irmão? Como que a gente vai trabalhar essa escuta ativa que tanto é necessário hoje? O olhar ativo, como é que a gente não consegue? Fica muito superficial. É Que a isso. gente possa, então, nos conciliar com os nossos adversários internos, com coragem, com força, com persistência, porque hoje eu faço, amanhã eu já caio de novo, mas que a gente possa trabalhar. E está aí
toda a literatura espírita, a própria ciência já vem nos ajudando com um olhar diferente. Vamos estudar, vamos refletir parábolas e, inclusive, a doutrina espírita não é uma doutrina de dar resposta para ninguém, só faz pergunta. É uma doutrina de perguntas, que nos faz refletir. Então, vamos refletir e trabalhar os nossos inimigos. Silvia, pode fazer a nossa prece de encerramento, então? Claro, minha querida. Uma boa noite para todos, até semana que vem. Fiquem com Deus e as preces da Silvia. Uma ótima noite a todos. Que a gente possa, depois desse estudo tão grandioso, que a espiritualidade amiga, de Jesus, nosso mestre, nosso Pai querido, possam ter compaixão com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades de olhar, de ouvir, que a gente possa cada vez mais praticar o amor, praticar a reconciliação conosco mesmo, enxergando cada adversário dentro de nós, seja ele o egoísmo, a vaidade, o olhar para a materialidade, para a superficialidade, que a gente possa ter força para lutar com muito amor, que a gente possa sentir o amor do Cristo nos envolver diante de cada adversário. Quando o adversário nos derrubar, que a gente possa nos reerguer, retomar a rota e caminhar. Que a gente possa ter o Evangelho, as parábolas, a doutrina espírita, para nos sustentar em cada reconciliação. Pedimos também a todos os irmãos aqui presentes, que eles possam ser envoltos no amor do Cristo, sempre que necessitar se reconciliar. Pedimos a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje presentes, que eles também sintam esse amor que faz com que a gente se reconcilie com o Cristo. E que a luz desse estudo possa alcançar cada irmão, cada um de nós que ainda necessita de reconciliação. E envolvidos no amor do Cristo, pedimos a permissão para encerrar esse estudo, que a gente possa se encontrar no próximo domingo, com muito amor, com muita paz, muita boa disposição. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana, gente. Boa semana, meus Boa queridos. noite, boa semana. Gratidão a todos.